caminho da restauração. Vamos falar um pouquinho sobre esse texto de Lucas. Um texto muito conhecido, mas se você ler, toda vez que você ler esse texto, você vai tirar lições importantíssimas para a sua vida. Quantos estão voltando de férias aí? Ninguém? Quem tirou férias? Quem não tirou férias? Acho que a maioria não tirou. Vai tirar? Vai tirar, né? Às vezes eu converso com pessoas que falam, eu estou 5 anos sem tirar férias. A pessoa se sente se achando porque não está tirando férias, né? Isso não existe. Tem que tirar férias, tem que descansar, tem que tirar um tempo para repor as energias, para renovar a bateria. E eu te encorajo nesse início de ano a fazer uma revisão da sua vida, fazer uma revisão em áreas importantes, críticas da sua vida. Como é que está aí os seus relacionamentos? Como é que estão os seus relacionamentos em casa, na sua família, com seu cônjuge, com seus filhos, com seus amigos, com os irmãos da igreja? Como é que está a sua saúde física? Como é que está a sua alimentação? Como é que está a sua atividade física? Quantos estão aqui com resolução para fazer atividade física esse ano? Com propósito. Olha, todo ano tenho certeza que você tem esse propósito. E tenho certeza que você consegue, não é isso? Esse ano vai, é ou não é? Atividade física, alimentação. Como é que está a sua mente? Como é que está o seu emocional? Você está bem emocionalmente? Você está se sentindo bem? Ou tem alguma ansiedade aí, querendo te tirar o sono, depressão? Como é que está isso daí? Como é que está a sua vida com Deus? Os seus hábitos espirituais? Como é que estão aí a sua meditação na palavra? Esse mês estamos lendo Provérbios. Como é que está isso daí? Como é que está a tua vida de oração? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma oração agora. Falamos em oração, quero orar mais uma vez, pedir a Deus para que possamos estar em sintonia com Ele, que Ele possa estar nos falando nessa manhã. Você que acordou cedo e está aqui para ouvir de Deus, tenho certeza. Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. Toda vez que estamos aqui, é uma oportunidade de ouvir, de crescer, de dar um passo à frente, de fazer algo, Senhor, em direção à Tua vontade, em direção ao que Tu tens para nós, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por esse dia. Obrigado por esse culto aqui, em nome de Jesus. Amém. Você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar nos slides. Lucas 15, do capítulo 11 ao capítulo 19. É a história do filho pródigo. O filho que deixou a sua casa, aquele homem que simplesmente decidiu pedir a herança do pai e, com aquele montante de recursos, ele sai da sua casa. Uma história que Jesus conta para ilustrar uma situação, para que nós possamos entender como Deus age em nossas vidas e como Deus é. As histórias que Jesus contou, que nós chamamos de parábolas, elas nos ajudam a entender como o reino de Deus funciona, como são os princípios onde Deus atua, como Deus atua. E aí o texto diz o seguinte, Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos e o mais novo disse ao seu pai, pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. E o pai então concorda com esse pedido do filho. Certamente com dor no seu coração, mas ele faz o que o filho pede a ele. Não muito tempo depois, é o versículo 13, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá ele desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. E depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. Ele começou a passar necessidade.
Versículo 15. Por isso ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome. Versículo 18. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Esse texto é muito conhecido, essa história é muito conhecida. Nós já lemos isso muitas vezes. Nós já vimos filmes sobre isso daí, vimos ilustrações sobre esse texto, mas talvez a gente não tenha visto ainda na ótica da restauração, no caminho da restauração. Porque restaurar é trazer de volta aquilo que foi manchado, aquilo que foi perdido, aquilo que foi, de alguma forma, destruído em algum momento da vida. Então, quando nós falamos no CR em celebrar a restauração, é celebrar esse momento onde você tem aquele reencontro, onde você tem aquele momento de voltar à sua sanidade, onde aquela situação que parecia impossível, e muitas vezes é aos nossos olhos, a gente reencontra o caminho, a gente volta para esse caminho. Por isso que esse texto de hoje, esse tema de hoje, eu quero trazer para nós, nessa história, é o caminho da restauração. Foi o caminho que esse jovem da história, ele tomou. É um caminho de restaurar, um caminho de voltar. Muitos de nós já experimentamos esse caminho. Nos anos aí que nós estamos no CR, já 2 anos, aliás, 3 anos já com o CR, nós temos experimentado, aliás, 2 anos, nós temos experimentado caminhos de restauração e temos visto caminhos de restauração. Pessoas que tomaram atitudes semelhantes a esse jovem. E eu quero trazer para você, e para a gente entender, o que esse homem, esse jovem, esse filho mais novo, que disse para o seu pai: pai, eu quero a minha parte na herança. É como se ele estivesse dizendo para o pai: pai, eu desejo, no meu coração eu gostaria que o senhor estivesse morto. Por quê? Porque dessa forma eu já teria a minha herança. Imagina o coração de um pai ouvir isso do seu filho: pai, eu quero a minha herança, eu quero viver minha vida, eu quero o que me pertence mesmo ainda em vida, eu quero essa herança em vida. Imagina o coração de um pai. Mas mesmo assim, como nós já dissemos, o pai cede a esse pedido do filho, e o filho sai, e ele vai viver de forma irresponsável numa terra distante, e ele então entra numa situação degradante, ele gasta tudo o que tem, gasta todos os seus bens, ele faz opções erradas na vida dele, ele faz escolhas erradas na sua vida, e aí tem uma consequência, que é então passar necessidade. Ele chega a um ponto de estar ali diante de uma situação que ele precisa de um trabalho, e o trabalho que é dado a ele é de cuidar de porcos. E Jesus propositalmente usa este trabalho, esse animal porco, porque o porco para o povo judeu era um animal considerado imundo. E cuidar de porcos naquela época, naquele momento, naquele contexto, era uma profissão extremamente degradante. Para que aquelas pessoas pudessem entender a situação que aquele homem, aquele filho mais novo, se encontra. E aí ele começa então a tomar passos de restauração. Ele começa a tomar passos na vida dele, atitudes na vida dele, que talvez hoje você precise tomar. Talvez hoje nós que estamos aqui nessa manhã,
Talvez Deus te trouxe aqui porque algumas atitudes que esse jovem tomou, você precisa tomar também. A primeira atitude é a seguinte. Ele diz o seguinte: eu tenho um problema. Eu tenho um problema. E esse problema eu não consigo controlar. Eu não consigo resolver. O texto diz lá, versículo 17, diz o seguinte: caindo em si, aquela situação toda, ele ali alimentando os porcos e querendo comer o que os porcos comiam, mas ele não podia comer exatamente aquela comida que os porcos comiam, eles não podiam comer aquilo que os porcos estavam se alimentando, e ele, naquela situação, ele cai em si. A ficha caiu. Se Jesus estivesse falando hoje, provavelmente Jesus ia falar isso. A ficha caiu para ele. Ele caiu em si. Ele viu que a situação estava incontrolável, completamente fora do seu controle. E ele disse: olha, eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Os seus olhos se abriram. A situação ficou clara diante dele. Ninguém é restaurado se não admitir que tem um problema. Ninguém consegue voltar à sanidade, voltar a um estado de restauração se não tiver claro para isso na vida dele. É por isso que nós, lá no Celebrando, a gente fala o seguinte: olha, meu nome é Mário, eu sou o filho amado de Deus, em luta com orgulho, em luta com a procrastinação, em luta com a ira. Reconheço os meus problemas, reconheço que eu tenho um problema e que eu não consigo lidar, eu não consigo resolver esse problema. A primeira atitude desse homem que estava lá, longe do seu pai, um jovem, provavelmente, longe do seu pai, foi dizer: eu tenho um problema. A minha vida não está bem. Eu vou deixar de esconder. Eu vou abrir isso. Eu vou tirar a minha máscara. Eu vou deixar a vergonha de lado e dizer: eu tenho esse problema. Eu tenho essa compulsão. Eu tenho esse vício. Eu tenho essa situação na minha vida, essa ferida que está ainda aberta, que não foi sarada. As minhas atitudes hoje ainda refletem essa ferida, esse trauma. Eu tenho um vício, eu tenho uma situação que ninguém sabe, mas Deus sabe. E eu preciso abrir isso. Quando você abre a sua situação, quando você diz a sua situação, quando você com a sua boca abre e diz: olha, eu tenho um problema. E eu não tenho condição de lidar com esse problema. As portas dos céus começam a se abrir na tua vida. Você envergonha o inferno. E Deus começa a agir. Foi isso que aconteceu na vida dele. Caindo em si, ele chegou à situação de dizer: olha, há uma situação ingovernável. Então, o primeiro passo da restauração é dizer: eu tenho um problema. Eu não vou mais negar. Eu não vou mais viver com uma máscara. Eu vou admitir que eu tenho um problema. E o filho pródigo, ele fez isso. Ele caiu em si e aí ele toma uma segunda atitude nesse caminho de restauração. Ele diz: olha, eu reconheço que o meu pai pode lidar com o meu problema. Eu reconheço que o meu pai pode lidar
com o meu problema. Meu pai, ele é mais poderoso que eu. Ele tem condições de lidar com isso. Ele diz: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Existe alguém mais poderoso que eu. Existe alguém com poder que pode lidar, resolver, tratar o meu problema. Eu tenho este vício, eu tenho essa compulsão, eu tenho esse problema, eu tenho esse mau hábito, eu tenho esse comportamento destrutivo, eu tenho essa ansiedade, essa depressão, o que seja, eu creio que há um poder superior a mim que pode lidar com o meu problema. Esse é a segunda atitude. Eu tenho um problema que eu não consigo resolver do ponto de vista humano, do ponto de vista de meios normais. Eu tenho um problema e eu reconheço, né, a segunda atitude, que o meu pai pode lidar com este problema. Então aquele jovem, ele cai em si, ele reconhece, ele diz: o meu pai, ele tem, os empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome. Então ele começa a se mover neste caminho. Ele começa a contemplar um caminho de volta. Você imagina a crise daquele jovem naquela situação. Eu vim para cá por minha vontade, pelas minhas escolhas, pelas decisões que eu tomei. E a Bíblia diz muito claramente que ele irresponsavelmente, ele gastou tudo que tinha. Ele não foi diligente. Ele fez escolhas erradas, sim. E ele, então, volta nesse caminho. Nós reconhecemos o Senhor Deus como aquele que é capaz de tratar, nos curar, nos trazer de volta. Talvez você esteja hoje enfrentando uma situação semelhante. Uma situação de que você já tentou tudo. Você já tentou terapias, você já tentou profissionais que podem ter te ajudado, sim. Mas você percebe que é uma situação que está além da sua própria capacidade, da capacidade de outros te ajudarem. Você percebe que é uma situação que está fora do seu controle. Eu quero te convidar hoje a pensar nisso, a considerar isso. Existe alguém que pode lidar com a tua dor, com o teu trauma, com o teu comportamento destrutivo na tua vida. A palavra de Deus diz o seguinte: olha, não há impossíveis para Deus. Não existe o termo impossível no vocabulário de Deus. Não existe situação que Ele não possa lidar. Nós tivemos agora no final do ano celebrações de Natal. É interessante a gente analisar aquela história do Natal, quando Maria recebe a notícia de que ela daria luz ao Salvador. E Maria, extasiada com aquela situação, com aquela notícia, e pergunta ao anjo: como é que isso vai acontecer? E a resposta que ela tem: para Deus não existe impossíveis. Porque é uma situação completamente fora da dimensão humana, da dimensão do nosso universo, das leis físicas, biológicas. Não existe como uma mulher engravidar sendo virgem. E aí Maria, naquele momento, diz: Senhor, como isso vai acontecer? E hoje diz: olha, para Deus não há impossível.
Para Deus não há impossível. Para a sua causa, para o seu problema, para a sua situação, não há impossível. Existe um Deus que pode lidar com a tua causa. Existe um Deus que pode pelejar por você. Existe um Deus que pode ir à frente e lidar com o teu problema. A questão é reconhecer. A questão é dizer, eu tenho um problema. Muitas vezes nós vivemos uma raiz de amargura, de depressão, de angústia em nossa vida. Uma vez conversei com uma senhora que tinha um quadro depressivo importante, em tratamento, com alguns medicamentos. E aí, conversando com ela, ela me contou que no seu relacionamento conjugal, no passado, muitos anos atrás, ela sofreu um processo ali de traição e vários problemas do seu casamento. E aquelas marcas ficaram de forma tão profunda na vida dela que aquilo começou a se refletir na sua vida, na sua saúde física e mental. E ela desenvolveu, além do quadro depressivo, uma ira, uma revolta contra pessoas da sua própria família. E aquilo começou a se refletir. Mas ela tinha dificuldade de admitir aquela situação na vida dela. Mas era a raiz, exatamente a raiz de toda a angústia, de toda a amargura, de tudo que ela estava vivendo. Faltava a ela reconhecer, eu tenho esse problema. E faltava a ela essa segunda atitude. Eu preciso entregar a quem pode lidar com esse problema. Talvez você hoje esteja enfrentando exatamente essa mesma situação. Amargura no coração, uma situação de, talvez, desesperança da vida. Entrega para quem pode lidar. Existe um poder superior a você e a mim. Se chama Jesus Cristo. Para Ele não há impossíveis. Ele pode lidar com o teu problema. Aquele jovem reconheceu. Eu falei, olha, quantos empregados do meu pai? O meu pai é rico. O meu pai tem abundância. O meu pai, ele tem fartura. E eu aqui estou com fome. Deus não quer que você fique nessa situação. Deus quer que você entre nesse caminho de restauração. A terceira atitude daquele jovem. Eu vou em direção ao meu pai. Não basta apenas contemplar a situação. Não basta apenas reconhecer, olha, eu tenho esse problema. Eu creio que o meu pai pode lidar com esse problema. Não basta isso. É preciso se levantar e ir em direção ao meu pai. A Bíblia diz aí, versículo 18, eu me porei a caminho. Você consegue visualizar a situação? Ele está ali, talvez sentado ou deitado, numa situação prostrado, com fome, dizendo, olha, eu estou padecendo aqui, o meu pai é rico, o meu pai tem a solução para o meu problema. E então ele se levanta e diz, eu me porei a caminho de volta. Eu volto para o meu pai. Eu vou me entregar a ele. Eu vou humildemente dizer, olha, eu não sou nada, Senhor, mas eu estou vindo de volta. Eu posso imaginar a luta daquele jovem. Eu posso imaginar a luta no seu interior. Eu posso imaginar a dificuldade dele se levantar. Talvez o inimigo esteja segurando alguns aqui para dizendo, olha, não, esse problema você resolve. Não, esse problema não é nada. Ninguém sabe. Só você sabe. Só você lá no seu quarto sabe o que você faz.
Mas você sabe que o problema é grande, o problema está já ingovernável na tua vida, e você sabe que Deus pode atuar nisso e pode resolver, pode te restaurar. A atitude de chegar e dizer: eu vou para meu Pai, eu vou entregar tudo, eu vou me render, eu vou abrir meu coração, sem medo. É uma atitude de coragem, é uma atitude de dizer: eu entrego minha vida, eu entrego minhas vontades, eu entrego o meu celular, eu entrego o meu computador, eu entrego as minhas conversas, eu entrego os meus pensamentos, eu entrego os meus relacionamentos, eu entrego tudo ao meu Pai. Esse é um ponto crítico na restauração do jovem, na restauração do filho pródigo. Se ele não se levanta, se ele fica só na contemplação, se ele não sai do seu lugar, se ele não se levanta e faz o esforço de entrar naquele caminho, de caminhar até o Pai, nada aconteceria. Por isso, mais uma vez, eu quero te convidar, terça-feira agora, se você sente que existe um problema no teu coração, algo que te aflige, algo que torna a sua vida ingovernável, que torna algo que você percebe que você não consegue resolver, uma compulsão, um vício, um trauma na sua vida que afeta os seus atos, as suas atitudes. Quero te convidar terça-feira para estar aqui conosco, para você conhecer o CE, onde nós vamos falar nessas atitudes também. Nós vamos trabalhar isso durante o ano. Eu vou em direção ao meu Pai. É Ele que pode resolver. Eu vou em direção ao meu Pai. Eu me porei a caminho, eu voltarei para o meu Pai. Eu posso imaginar o desconforto daquele jovem, porque é desconfortável mesmo. Não é fácil. Eu posso imaginar a vergonha dele. Sim. Talvez você tenha vergonha. Sim, é normal. Mas ele não teve medo. Ele teve a coragem de se levantar. A terceira atitude de restauração. Não é fácil. É doído. Mas é necessário. A quarta atitude de restauração. Eu assumo a minha responsabilidade e confesso. Por que eu preciso falar? Por que eu preciso falar da minha vida? Porque quando você fala, o diabo se envergonha. O inimigo quer que você mantenha tudo às escondidas, tudo às escuras, nada claro, nada com luz. Porque por isso que a Bíblia fala, olha, Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andará em trevas. Tudo que está escondido fica no escuro. Ninguém sabe. Você acha que ninguém sabe? Você quer manter no escuro, a gente quer manter aquilo escondido. Mas Jesus, ele fala, eu sou a luz. E quando a luz chega, as trevas, elas se dissipam. As trevas somem e tudo fica às claras. E quando você confessa, quando você diz, olha, como ele disse lá para o Pai, ele está preparando o discurso dele, eu lhe direi, Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Pai, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu errei, eu assumo a minha responsabilidade. Eu não sou uma vítima, mas eu fiz escolhas erradas. E eu confesso. Sabe o que vem através da confissão? Cura.
Você quer ser curado? Você quer cura na tua alma? Você quer restauração na tua alma? Confesse. Isso é um princípio da palavra. Confessai. Confessai para que seu coração seja curado. Diga, confesse a Deus. E no CR nós temos também um processo ali de dizer um a outro. Um parceiro, um conselheiro que você vai confessar. Você vai dizer, olha, eu pequei contra o céu, contra ti. Eu assumo a minha responsabilidade. Eu não sou vítima. Eu fiz escolhas erradas. Eu tomei atitudes erradas. Talvez outros também tenham tido alguma influência na minha vida. Sim, outros fizeram escolhas também erradas que possam ter influenciado na minha vida. Sim, você pode dizer isso. Mas eu também fiz escolhas erradas. Nós fazemos escolhas erradas. Nós tomamos caminhos errados. Mas o nosso Deus é um Deus de segunda chance. Deus é um Deus de restauração. A quarta atitude dele foi assumir a responsabilidade de confessar. E a quinta atitude, eu me disponho a reparar o erro. Eu me disponho a reparar o erro. Versículo 19, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. O filho estava disposto a chegar diante do pai, dizer, pai, eu não vou mais ser chamado de teu filho. Eu estou disposto a pagar o preço. Eu estou disposto a reparar esse erro. Da seguinte forma, eu vou ser um dos teus empregados. O coração do filho já estava disposto a reparar o erro. Então, é reconhecer que eu tenho um problema. Reconhecer que o meu pai pode lidar com este problema. Vou ao caminho, eu vou de volta para o meu pai, eu vou me entregar para ele, eu vou voltar nesse caminho para ele, eu vou confessar o que eu fiz e vou estar disposto a reparar o erro. É uma jornada fácil? Não. É uma jornada confortável? Não. É uma jornada difícil, é uma jornada dolorida, é uma jornada penosa. Eu imagino o jovem ali, o rapaz, o homem ali, o filho que abandonou o seu lar naquele caminho de volta. Imagina a dificuldade, cada passo que ele dava naquele caminho, a dificuldade que ele tinha, o que ele estava pensando, como é que meu pai vai me receber? O que ele vai dizer para mim? O que ele vai fazer? Qual vai ser a atitude do meu pai? Será que ele vai me rejeitar? Será que ele vai me prender? Será que ele vai fazer o que comigo? Qual vai ser a atitude do meu pai? Você pode ler o restante do texto comigo? Vamos abrir lá. Não tem no slide. Mas eu quero ler com você o restante aí. Pode abrir a sua Bíblia. Lucas 15. A partir do versículo 20. E aquele homem, então, aquele jovem, aquele filho, ele se levanta, como diz no versículo 20. No seu coração, ele tomou essas 5 atitudes. E aí no versículo 20 fala o seguinte, então levantando-se, foi para o seu pai. Ele se levantou, saiu e foi. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu. Quem que se moveu de íntima compaixão? Seu pai se moveu de íntima compaixão e correndo o abraçou e o beijou. O coração do filho talvez nesse momento tivesse ficado completamente confuso. Que reação é essa do meu pai? Eu saio de casa, eu peço a minha herança, eu gasto tudo, eu vou para o fundo do poço, o meu pai vem
correndo e me abraça e me beija. E aí ele começa o discurso dele para o pai. Pai, o filho disse, versículo 21, Pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, no versículo 22, o pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu com ela e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. O pai não espera nem o filho terminar. Diz o seguinte, venha, traga a melhor roupa, traga um anel. O meu coração está cheio de alegria. E aí você segue o texto do versículo 23 e 24. 23 ele fala, tragam um bezerro gordo e comamos e alegremos, ou seja, vamos fazer um grande churrasco aqui. No versículo 24 ele diz, olha, pois esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a festejar. O pai se festeja, o pai se alegra, o pai transborda de alegria com a volta do filho. Quero dizer para você, Deus é um Deus de amor, é um Deus de segunda chance, é um Deus de restauração. Se você tomar essas atitudes no teu coração e na prática, na tua vida, que esse filho tomou, de reconhecer, de dizer, o meu pai, ele é mais poderoso que eu. Eu vou entregar tudo a ele, minha vida e minhas vontades a ele. Eu vou confessar e eu estou disposto a reparar o erro. Nosso Deus diz, olha, eu quero te abraçar, eu quero te beijar, eu quero te receber, porque você voltou. Está no caminho de volta, no caminho da restauração. Você quer isso para a tua vida? Você tem alguma área na tua vida que precisa entregar para Deus, que precisa colocar nas mãos de Deus, dizer, Senhor, eu preciso dessa restauração. Eu preciso desse caminho de volta. Eu preciso caminhar esse caminho. Eu preciso tomar essas atitudes. Eu preciso. Você pode ficar de pé? Eu imagino a festa naquela casa. Eu imagino o coração do pai. Eu imagino as lágrimas do pai e do filho. Eu imagino aquele encontro ali que não se expressa com palavras. A alegria do pai de ver o filho de volta. Deus quer restaurar o que foi perdido na tua vida. Deus quer trazer de volta. Algo que foi manchado na tua vida. Talvez uma ferida que ainda esteja aberta. Talvez algo que ainda esteja aí, te incomodando. Você pensa, não, aquilo já passou. Mas não passou. Não foi resolvido ainda. Deus quer tratar isso. Reconheça isso. Reconheça que é algo que precisa ser restaurado. Entre neste caminho de restauração. Reconheça, entregue, confesse, esteja disposto a reparar o que precisa ser restaurado, reparado. Você está disposto a isso? Faça que nem aquele filho. Para ele entrar naquele caminho, ele teve que deixar de lado o orgulho dele, deixar de lado o ego dele. E, como diz a música aqui, se humilhar diante do altar. Se humilhar diante do Pai, dizendo, eu quero entregar tudo, Senhor. Você pode levantar a tua mão se você quer fazer isso nessa manhã? Não se preocupe quem está do teu lado nessa manhã. Não se preocupe. Não deixa que o orgulho
te impeça de tomar essa atitude. Dizendo, olha, eu tenho situações na minha vida que eu preciso colocar diante de Deus. Fiz escolhas erradas na minha vida, que eu preciso colocar diante de Deus. Eu preciso restaurar coisas na minha vida. E só Deus pode fazer isso. Só o Pai pode lidar com esse problema. Eu não posso. Você crê nesse Deus poderoso, esse Deus soberano, esse Deus fiel? Esse é o momento de entregar essa situação, porque Deus é um Deus de segunda chance. Deus é um Deus de amor. E você é filho amado. Ele quer te abraçar, Ele quer te beijar, Ele quer te receber de volta. Talvez alguns aqui estejam nessa manhã aqui dizendo, eu preciso voltar para o Pai. Eu estou longe dos caminhos do Senhor. Eu estou precisando retornar. Esse é o dia, essa é a hora. Foi o que o filho fez. Falou, eu quero voltar. É agora, é essa manhã. Talvez alguns aqui estejam dizendo, olha, essa manhã é a manhã que eu preciso receber Jesus no meu coração. Eu entendo que eu preciso desse Deus. E vou fazer uma oração por você. Senhor, eu quero te pedir agora, nesse momento, que os corações que estão aqui, Senhor, dizendo, eu preciso de restauração, eu quero entrar nesse caminho de restauração. Eu quero traçar esse caminho de volta, seguir esse caminho de volta para o meu Pai. Eu te peço, ó Pai, que tu possa estar agora selando essas decisões, Senhor. Com o teu Espírito agora, Senhor. Ó Deus, vai de encontro a cada necessidade, a cada problema, a cada situação, Senhor. Nós repreendemos toda e qualquer ação do inimigo na vida de cada um, em nome de Jesus. Ó Pai, nós declaramos a tua vitória, declaramos restauração, declaramos, Senhor, libertação nessa manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar. Deus abençoe a tua vida, tua casa, tua família, a tua semana. Em nome de Jesus. Obrigado, pastor Mário. Que Deus abençoe a sua vida. E não esqueçam que a gente vai começar já a fazer as inscrições de ministério para aqueles que não fizeram ainda. Então, não sai daqui sem desejar para alguém uma excelente semana, um dia abençoado, um domingo abençoado a todos, que a graça de Deus esteja sobre a nossa vida. Deus abençoe a todos. As crianças que anotaram a mensagem têm o seu brinde aqui, ó. As crianças que anotaram a sua mensagem podem retirar o seu brinde aqui na frente.